Oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius, a convite do pessoal da Hora Americana, que lançou recentemente um episódio sobre a Revolução Mexicana. Eu queria comentar dois pontos sobre a trajetória e a produção fotográfica da Tina Modotti. Eu sou historiador, atualmente faço mestrado em História na Universidade Federal de São Paulo, porém desde a graduação eu venho investigando a produção fotográfica e a trajetória da Tina Modotti. Tina Modotti é uma italiana, nasceu no final do século XIX e em 1913 ela emigrou para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, em São Francisco, ela se envolveu ali com uma rede de artistas em volta do teatro amador. Ela atuou como atriz e a sua atuação como atriz ela foi convidada a participar de algumas produções fílmicas na incipiente indústria cinematográfica de Hollywood, já no final da década de 1910. Esse envolvimento, essa viagem para a Califórnia, a colocou em contato com uma outra rede de artistas, de intelectuais, onde havia a figura do Edward Weston. Weston era um fotógrafo moderno estadunidense, já bastante conhecido, com renome não só nos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos, e ele e a Tina Modotti se envolveram tanto profissionalmente quanto amorosamente, e esse vínculo entre os dois fizeram com que eles decidissem se mudar juntos para o México, em 1923, muito influenciado com uma visão talvez um tanto exótica, mas empolgados com a efervescência cultural que o México estava vivenciando naquele início da década de 20, em decorrência da Revolução Mexicana de 1910. Nesse planejamento da viagem para o México, eles fizeram um acordo tácito, um combinado entre eles, de que o Edward Weston abriria um estúdio fotográfico no México para se manter financeiramente, e a Tina Modotti seria então responsável por administrar esse estúdio, lidando também com a revelação das fotografias no laboratório. Em contrapartida, o Weston a ensinaria a fotografar. Então, o início da fotografia da Tina Modotti se dá no México, em 1923, tutoriada pelo Edward Weston. Ela consegue alcançar um certo nome, expondo suas fotografias em exposições coletivas, dividindo espaço mesmo com o próprio Weston, poucos anos depois de 1923. Esse vínculo estreito com o Edward Weston fez com que uma memória sobre sua trajetória colocasse a sua produção fotográfica dividida em duas fases. Uma primeira fase romântica, que tem início em 1923 e que é carregada de uma estética muito próxima da Weston, da fotografia do Weston, e uma segunda fase que se estabeleceria por volta de 1926, 27, de caráter revolucionário, uma fase revolucionária. Acontece que o que eu percebi ao longo das minhas pesquisas é que essa divisão estanque entre duas fases não se sustenta, porque, de fato, havia uma temática muito similar na fotografia da Tina Modotti nos anos iniciais, e depois ela se transmuta para uma temática mais engajada socialmente, com símbolos comunistas, com as camadas populares sendo protagonistas das suas fotografias. Há, então, de fato, uma mudança temática, uma mudança de conteúdo. Mas o que eu não percebi foi uma grande mudança na forma como esse conteúdo era apresentado, era organizado visualmente. Ou seja, houve uma mudança de conteúdo, mas não houve uma mudança na forma. E como forma e conteúdo são dois aspectos da fotografia, não faz sentido para mim, não fez sentido para mim ao longo dessas pesquisas, essa divisão. Prefiro pensar a trajetória da Tina Modotti, a trajetória de sua produção fotográfica, como um contínuo, que tem mudanças, mas também tem muitas permanências. Esse era o primeiro ponto que eu queria comentar sobre a Tina Modotti. Um segundo ponto é que a Tina Modotti é considerada por um estudioso da cultura visual mexicano, o estadunidense John Moraz, como a primeira fotojornalista mulher latino-americana. E ela é também uma das primeiras, está ali no grupo dos primeiros fotógrafos que fizeram uma fotografia moderna no México. Isso é interessante porque eles estavam vivenciando, melhor dizendo, um contexto de formação, né, de um novo México, que passava também pelas artes, pela fotografia. Então, o John Moraz ele apresenta duas categorias, dois grupos de fotógrafos naquele contexto. Os fotógrafos chamados de pitorescos e os fotógrafos antipitorescos. Um exemplo de um fotógrafo pitoresco era o alemão Hugo Breme, também bastante conhecido no México, naquele período dos anos 20, que fazia uma produção fotográfica no qual as pessoas retratadas, as camadas pobres retratadas nas suas imagens, elas se mesclavam muito com a natureza. Por isso, o John Moraz o enquadrava como um fotógrafo pitoresco, um fotógrafo que estava muito vinculado à fotografia pictorialista, aquela fotografia que carrega muito da pintura do século XIX e início do século XX.
Já a Tina Modotti e outros fotógrafos, como o próprio Weston ou o mexicano Manuel Álvares Bravo, seriam os primeiros fotógrafos antipitorescos, porque romperam com essa tradição fotográfica. A Tina Modotti, por exemplo, ela se vincula ao Partido Comunista Mexicano em 1927, mas as suas relações com os comunistas já vêm basicamente desde o primeiro ano de sua estadia no México. Por conta desse vínculo, ela passa a ter um processo de engajamento do olhar, tomando uma expressão da Ana Maria Mauad, que faz com que ela se volte sua câmera para as camadas populares de uma maneira não naturalizada, como fazia o Hugo Breme, mas de uma maneira a fazer com que essas pessoas fossem retratadas com sua agência, dando a essas pessoas o caráter de sujeitos históricos. Por conta dessa maneira de fotografar da Tina Modotti, destacando as pessoas da natureza e dando uma historicidade para essas pessoas, ela é enquadrada pelo Joe Maraz como uma das primeiras fotógrafas de caráter moderno no México. Eu poderia comentar sobre outros pontos da Tina Modotti, mas para não me estender, eu fico com esses dois. A divisão da trajetória dela em duas categorias não se sustenta, há de fato um contínuo, você vê algumas permanências entre as primeiras fotografias feitas e as últimas, e você vê também que ela foi uma fotógrafa moderna que buscou retratar as camadas populares, não somente as camadas populares, também símbolos comunistas, de uma maneira que rompia com a tradição, ou seja, houve um experimentalismo na sua produção fotográfica. Para finalizar, a Tina Modotti, ela, por conta do seu vínculo ao comunismo no México, ela é expulsa do país em 1930. Então é interessante perceber que a sua trajetória enquanto fotógrafa se inicia em 1923 e se encerra em 1930. Ou seja, tem um espaço aí de basicamente 7 anos em que ela consegue, mesmo em pouco tempo, se tornar uma figura impressionante, mas também importante na história visual do México, influenciando gerações posteriores, não só no país mexicano, mas em toda a América